Boa noite, queridos amigos da Seara de Luz de Bilac, da Rede Amigo Espírita. É com grande alegria que estamos aqui novamente para mais uma reunião pública virtual. Que Jesus possa abraçar todos os corações amigos. E a cada novo encontro temos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, oportunidade de fortalecer e despertar a nossa fé, né? E por meios de reflexões e entendimento, e através dos nossos esforços, nós vamos melhorando um pouquinho a cada dia. E a nossa conexão hoje será com Limeira, dois amigos queridos, oportunidade essa que a internet nos dá de fazer novas amizades, buscar novos conhecimentos, e hoje, conosco, o nosso boa noite vai para Maroísa Baio. Boa noite, Maroísa, seja bem-vindo à Seara de Luz de Bilac. Boa noite, Vanderlei, boa noite, Leonardo, boa noite a todos os internautas que nos acompanham, boa noite aos companheiros de ideal do Seara de Luz, da cidade de Bilac, agradecendo muito pelo convite que vocês me fizeram. Que Jesus nos ampare, nos inspire, para que esta noite possa ser de muita paz e harmonia para todos nós nos dois campos da vida. Muito obrigada. Para quem não conhece a Maroísa, ela é colaboradora e dirigente do Centro Espírita Allan Kardec, atuando como dirigente e coordenadora do grupo de estudo do Evangelho. Lançou recentemente o livro Allan Kardec em Revista, pela editora O Clarim. É um trabalho de pesquisa da Revista Espírita, destacando a personalidade e os testemunhos do codificador. E conosco também, Leonardo. Boa noite, Leonardo. Seja bem-vindo à Seara de Luz de Bilac. Boa noite, Vanderlei. Boa noite. Para muitos é Maroísa, para mim é Malô, pelo carinho, né? Então, às vezes, vocês vão até estranhar a gente conversando aqui, mas é Malô. Mas obrigado pelo convite, obrigado a todos que nos acompanham aí no chat. Já estou vendo que tem bastante gente, bastante corações amigos aí. E hoje era dia de estudo lá, viu, Vanderlei? Então, o pessoal veio para cá para assistir junto. Então, nós vamos marcando a presença deles aqui, né? Senão fica com falta. Mas obrigado pela oportunidade, viu? O Leonardo é palestrante espírita, trabalha no Luz e Caridade, e ele é membro do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, e colaborador da Agenda Espírita Brasil. É isso? Isso. Então tá. Então, para a gente iniciar a nossa reunião, o Leonardo vai fazer a prece inicial, e logo em seguida os dois ficam com a palavra, que o tema de hoje será as bem-aventuranças, ensinamento do nosso Mestre Jesus para a gente nos fortalecer, né? Então vamos lá. Bom, meus amigos, convido a todos que queiram a fechar os olhos, a pensar um pouco, Mestre Jesus. Primeiramente, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aqui juntos, ainda mais em volta desse tema que tanto nos faz bem ao coração. Que as palavras de hoje, os ensinamentos de hoje, as reflexões aqui extraídas, possa chegar em cada lar, em cada coração, aquecendo, tranquilizando, confortando, e que possamos nós aqui também sermos amparados pelos amigos espirituais. Que assim seja. Fiquem à vontade, a Seara de Luz de Bilac é toda de vocês. Obrigado, Vanderlei. Malô, eu começo aqui e depois eu passo para você, pode ser? Não, nós vamos juntos aí, Leonardo. Lembrando os bons tempos em que a gente fazia os nossos encontros ao domingo à noite. Era isso mesmo que eu ia começar aqui, né? Bons tempos, boas recordações. Isso. Nós fizemos o estudo, né, das bem-aventuranças, né? Sermão do Monte. Que coisa gostosa, né? Podermos estar aqui revivendo esse momento. Certamente. Obrigado mais uma vez, Malu. Obrigado, Vanderlei, pela oportunidade. Sem dúvida, nós que agradecemos. Bom, hoje o tema escolhido é as bem-aventuranças. E tomo a palavra aqui, mas com toda certeza você vai nos abrilhantar com muitos conhecimentos aí que
que eu não tenho, você tem, até pelo estudo e por tempo, né? Não, nós estamos aprendendo juntos. Com certeza. Mas, Malô, a gente ouve falar de bem-aventuranças e às vezes a gente tem um estudo muito na letra, né? Muito no livro. Eu acho que a gente precisa trazer um pouquinho, entender um pouquinho tudo que envolve aquele momento, as pessoas, as situações e aonde que se encontra. Porque muitas vezes nós ouvimos falar, mas aonde que estão as bem-aventuranças? Vamos começar nosso bate-papo por aí, pode ser? Tá certo, pode ser, Leonardo. Bem, as bem-aventuranças fazem parte do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é narrado na íntegra no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. E o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. Quando a gente abre, então, o Evangelho de Mateus no capítulo 5, nós já vamos nos deparar com as bem-aventuranças. Então, é aí que elas estão na íntegra, para o nosso deleite, representando um grande poema de Jesus aos que sofrem. Que as bem-aventuranças são dirigidas a todos os sofredores, a todos os que têm necessidade de palavras de encorajamento e de esperança, de consolo, de conforto. É assim, Leonardo, começa já no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Começamos o Evangelho, primeiro ali já é as bem-aventuranças, né? Sim, sim. Aquele célebre discurso onde o Cristo, vendo a multidão ali, sobe no monte e os discípulos se aproximam para ver o que ele tem a ensinar, o que ele tem a falar. Sim. Como você colocou, né, trazendo consolo ali a todos, mostrando o que é a felicidade, Sim. E as diretrizes simples, mas porém profundas, né? Sim. E é o que nós precisamos hoje. Então, esse tema, inclusive as bem-aventuranças, e ainda mais da maneira como nós propomos trazer aqui hoje, vai nos trazer, nos alertar sobre a importância desse consolo, desse entendimento. Sim. Mas esse monte, né, tão conhecido, aonde que fica? Que região que fica? Fala um pouquinho para nós. Bom, nós poderíamos projetar a imagem. O que você vamos acha? projetar para o pessoal se localizar, né? Então, nós temos aí um mapa da antiga Palestina nos tempos de Jesus. E nós podemos verificar que na região mais acima, contornada de amarelo, ficava a Galileia, depois a Samaria e, por fim, a Judéia. Então, na Galileia é que nós temos o grande lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, mas é um grande lago de água doce. Nesta região é que Jesus iniciou a sua missão e muitos dos seus discursos aí foram proferidos, incluindo o Sermão do Monte. E nós podemos fazer uma comparação desse mapa naquela época com Israel hoje. Então, podemos passar no slide seguinte. Novamente, na região norte de Israel, nós temos, dá para enxergar bem pequenininho, o lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia. Então, essa região, hoje, que na época era a Galileia, está localizada na região norte de Israel. Israel é um país comprido, de norte para sul. E em termos de território, ele equivale hoje ao nosso estado do Sergipe. Então, não é um país muito grande, mas com muita história. Isso sim, é grande por história. Todo o Evangelho, o Antigo Testamento, tendo se passado nessa região. Então, vamos ampliar um pouquinho para visualizar melhor esse grande lago. Esse lago, ele tem o formato de uma harpa ao contrário. E em hebraico, a palavra harpa se pronuncia Kinneret. Por isso, de Kinneret foi para Genezaré. Ao redor do lado esquerdo, onde tem esses marquinhos amarelos, esses alfinetes amarelos,
nós temos algumas das principais aldeias e cidades por onde Jesus passou. E a que fica mais ao norte é a cidadezinha de Cafarnaum, onde Jesus passou os 3 anos de sua missão, residindo na casa de Simão Pedro. E dando um zoom maior nesse mapa, no slide seguinte, pode avançar, nós temos ali à nossa direita o alfinete amarelinho marcando Cafarnaum, e o alfinete amarelo do lado esquerdo mostrando o local onde Jesus proferiu o Sermão do Monte. Não é tão longe. Justamente por ser uma região bastante fértil ainda hoje, nós vemos muitas plantações. Esse local era de plantações. E não muito distante de Cafarnaum, que hoje só tem ruínas no lugar. E esse monte, a gente fala Sermão da Montanha, Sermão do Monte, né, Leonardo? Dá a impressão que Jesus está no alto de uma montanha lá em cima e o povo lá embaixo. Mas não era um montão? Não era um alto? Um montão, era uma colina onde Jesus poderia ficava num local um pouquinho mais elevado e a multidão ali na encosta, mas não era nada íngreme, tão inclinado. Então, nós temos algumas regiões que, aliás, esse monte, que se chama Carneiritim, significa chifre do carneiro, desse monte, a visão que se tem do grande lago de Genezaré é muito bonita, ainda hoje. Essa região da Galileia era um grande jardim. Então, só para as pessoas poderem ter uma ideia de como era bonito esse lugar, no próximo slide nós temos uma imagem do alto do monte, olha lá, do alto do monte enxergando o grande lago. É uma região muito bonita ainda hoje, justamente pela fertilidade do terreno, não só pela presença do grande lago, mas também pelo trecho do Rio Jordão, que no trecho norte ele é bastante caudaloso. Então, ali realmente é um lugar muito rico e apropriado para a cultura agrícola. E no slide seguinte, nós temos, de fato, onde realmente ela é uma pequena elevação. No alto dessa colina, hoje tem uma igreja de procedência católica. E nós podemos observar que não se trata de uma montanha, a gente fala sermão da montanha, sermão do monte, dá a impressão que Jesus está num lugar super elevado. E não, como a gente pode ver, a encosta é suave. Então, dá para imaginar Jesus sentado em algum local em cima, sobre essa colina, e a multidão ouvindo ali aos seus pés. Aí sim fica um pouco mais de sentido, não é, Leonardo? E dá até uma vontade de estar lá, né? Quando a gente com olha certeza. As imagens de hoje. Mas Isso. Na época, a região da Galileia era uma região até menosprezada, né, Malu? Desprezada. Sim, né? Isso. É bom lembrar que nós vamos comentar também. A Galileia, ela era uma região estritamente agrícola, pesqueira e de rebanhos. E o dialeto, a língua, o idioma, vamos dizer assim, falado nessa região era o aramaico. E a elite intelectual de Jerusalém considerava os galileus como sendo os caipiras, porque eles eram identificados não somente pelo modo de se vestir, pela aparência, mas pela linguagem, que muitas vezes era motivo de chacota por parte dos intelectuais de Jerusalém. No entanto, tudo que Jerusalém comia, tudo que alimentava a cidade de Jerusalém vinha da Galileia, justamente pela fertilidade do solo que propiciava o cultivo de cereais, de hortaliças, de frutas, o pescado e o rebanho. Né? E ainda hoje essa região tem a mesma característica pela fertilidade do solo. É isso. E aí, hoje o monte ele é conhecido como Monte das Bem-aventuranças, né? Monte das Bem-aventuranças, isso. Das Beatitudes e das Bem-aventuranças hoje. Sim.
E falando em vontade de estar lá, quando nós olhamos a paisagem, pensando no ensinamento de Jesus, né? Nós nos colocamos lá, nós nos projetamos lá em Sim. desejo. E quem eram essas pessoas que ouviam Jesus, né, naquele pequeno monte, né? Então, Leonardo, é muito importante quando nós estudamos o Evangelho, mais particularmente no Sermão do Monte, conhecer quais eram essas pessoas, quem eram essas pessoas, o que ia no coração dessas pessoas. Por que Jesus proferiu o Sermão do Monte justamente para elas nessa região? Justamente pelo tipo de vida que levavam, eram pessoas muito habituadas a uma vida árdua para a própria subsistência. Não é fácil trabalhar na pesca, não é fácil trabalhar na agricultura, cuidar de rebanhos. A vida deles era trabalhar de sol a sol. Então, para eles não sobrava tempo, não havia tempo para eles ficarem filosofando, vamos dizer assim, sobre os ensinamentos da Torá. Embora em Cafarnaum tivesse uma sinagoga, porque a preocupação fundamental era o trabalho para a subsistência material. Mas além dessa vida árdua pela própria subsistência, eles também sofriam a pressão do Império Romano, não somente pela cobrança abusiva dos impostos, mas pela crueldade do exército romano. Então, não havia direito, não havia justiça, não haviam julgamentos, não havia defesa, não havia advogados, não haviam juízes. Desde que se cometesse alguma infração que colocasse em risco o Império Romano, eles eram sentenciados sem apelação. E isso fazia com que, além deles se sentirem humilhados, muitos alimentavam sentimentos graves de revolta e de vingança. Era um povo sofrido, porque era um povo simples, trabalhador. Mas eles eram muito sofridos, não somente pelo trabalho duro do dia a dia, mas pela pressão do Império Romano sobre eles. Eram pessoas, até certo ponto, ingênuas em relação às tramas em torno dos ensinamentos das leis divinas que existiam em Jerusalém. E foi para essas pessoas, de coração simples, acostumados à vida no campo, à vida na pesca, a uma vida de humilhação, foi para essas pessoas que Jesus abriu o seu coração. O capítulo 5 começa dizendo que Jesus abriu a sua boca para ensinar. Ele abriu o seu coração para consolar aquelas pessoas tão sofridas, tão humilhadas e muitas delas muito revoltadas. Eram essas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus. Isso é muito importante, né, Leonardo? A gente conhecer as características dos habitantes daquela região. Nos lançar nessa época, né, nessa condição, sim, é muito importante para que a gente traga o verdadeiro significado, né, dos ensinamentos do Cristo. Sim. Como você colocou, aquela época, e hoje também, mas naquela época muito mais, a violência sempre foi a regra de conduta da terra, sim, né? Sim, então, sim, era para as pessoas oprimidas, né, que sentiam ali a agressão, a violência, sim, e é de se entender Jesus ali encorajando essas pessoas a continuar, né, prometendo, sim, a muitos, né, o que é o reino de Deus, trazendo a justiça divina para aqueles corações, muitas vezes, como você colocou, simples, ignorantes, mas que traziam uma certa incompreensão, e vai trazer a fé no futuro, como nós vamos ver. Sim. Mas é até estranho quando nós olhamos em situações oprimidas, né, de opressão ali, de crueldade, e aí Jesus vem começar toda a bem-aventurança como felizes. Mas como poderia ser felizes
povo daquela época com tanto problema assim, né? Sim. O que significa essa bem-aventurança? Então, o próprio significado de bem-aventurado precisa ser compreendido também, porque nós temos diferenças nas traduções, e isso também, às vezes, pode atrapalhar um pouquinho. Em algumas traduções, nós encontramos bem-aventurados, em outras traduções, nós encontramos felizes, e numa outra tradução, nós temos uma palavra bem diferente. Então, mas o que é ser bem-aventurado? É uma conquista a ser alcançada para depois, e não já. Emmanuel nos afirma que as bem-aventuranças são credenciais que iremos conquistar na espiritualidade, como espíritos bem-aventurados, e não como seres humanos bem-aventurados, porque ao ler as bem-aventuranças parece uma grande incoerência, não é, Leonardo? Jesus falar que são felizes ou bem-aventurados quem é humilhado, quem chora, quem é revoltado, enfim, fica muito estranha essa incoerência. Então, será que Jesus utilizou realmente essas palavras? Será que realmente ele falou bem-aventurado? Ou então, será que ele realmente falou felizes os que são humilhados? Será que foi assim mesmo? Porque o estado de bem-aventurado é algo a ser conquistado na vida futura, e não enquanto ainda estamos num planeta em meio a tantas provas e tantas expiações. E você, Leonardo, como você sente essa questão do bem-aventurado? Malu, eu não vou entregar a cereja do bolo, nós vamos deixar um pouquinho mais para frente, mas tá bom. Né, falando aqui, né, nós poderíamos pensar nos bem-aventurados, primeiro nessa diferença de tradução, que eu ia te perguntar mesmo, né, do hebraico para o grego, né, e quando nós falamos bem-aventurados, num olhar mais espiritual, nós poderíamos pensar que são os felizes sob o aspecto espiritual. Já ficaria um pouquinho melhor, né? Isso. Porque ele vai trazer, na exortação, ele vai trazer as sínteses das leis morais ali, né? Da convivência humana, da lei que, de fato, rege o dia a dia da humanidade. Então, ficaria realmente estranho se nós não olhássemos para a exortação nessa felicidade com o olhar espiritual, e não com o olhar terrestre, né? Mas vamos começar, vamos entrar nelas? Vamos lá. Vanderlei, você pode projetar de novo, por favor? Bom, eu vou perguntar quantas são, mas na hora que eu colocar o slide, o pessoal já vai contar. Já vai descobrir. Então, vamos lá. Então, Leonardo, são 9 bem-aventuranças, mas elas estão dispostas não ao acaso. Não há um acaso em nada do que vem de Jesus. Elas estão dispostas numa ordem crescente, vamos dizer, ascensional. Para cada uma, nós temos, aliás, para se chegar na seguinte, eu tenho que ter conquistado a anterior. Isso é curioso, né? Eu não consigo pular, então. Eu não consigo ir para 2 se eu não fizer a 1. Não. Vocês estão vendo a 5? Porque para mim está em branco. Não tem problema, se tiver, a gente fala na hora. Não, não é para ver mesmo. Não é para ver mesmo, né, Leonardo? Por quê? Bom. Porque, olha, são 9 bem-aventuranças. Qual delas fica no meio? A que fica no meio divide o grupo de bem-aventuranças em 2 partes. 4 bem-aventuranças antes e 4 bem-aventuranças depois. Então, no mundo de expiações e provas, as 4 primeiras estão direcionadas para aqueles que sofrem humilhações, sofrem aflições, que têm fome e sede de fazer as coisas da maneira justa, da maneira certa, que necessitam de paciência, de mansuetude, ao invés de revolta, de vingança,
Então, essas 4 primeiras bem-aventuranças são direcionadas para nós, que ainda estamos, espíritos ainda ligados a um mundo com tantas provas, tantas expiações, tanto sofrimento. E as outras 4 já são direcionadas para aqueles que já estão em processo de regeneração. Qual é a bem-aventurança que separa esses 2 blocos? Agora sim, pode mostrar. Qual é ela? A não ser que você queira comentar alguma coisa. Não, vamos seguir. E não só separa, né, Malu? Acho que ela está aqui para dar as mãos, né? Um quadradinho no outro. Ela vai unir esses blocos, né? Isso. Vamos colocá-la aqui. Pode colocar. Então, são os misericordiosos. Então, lembrando, Leonardo, daquelas pessoas que habitavam a região da Galileia, será que todos eram dóceis de coração? Em meio a tantas humilhações, que eles sofriam, será que todos guardavam o coração dócil? Ou será que muitos nutriam sentimentos de revolta e de vingança, de cansaço, de aflições, sedentos por fazer as coisas da maneira correta? Não. Por isso, Jesus coloca a misericórdia como o grande pulo do gato, vamos dizer assim, o grande salto de um estágio evolutivo, de um mundo de expiações e provas, para se começar a conquistar o estágio de espírito em regeneração. Como que dizendo, enquanto vocês não alcançarem, enquanto vocês não conquistarem ou se deixarem levar pela compaixão, vocês vão continuar sofrendo provas e expiações até amolecer o coração de vocês. É isso. Ele dificultou um pouquinho aí, né? Para a gente pular de fase, ele dificultou um pouquinho, né? Exato. A misericórdia vem ser a divisora do nosso processo espiritual, vamos dizer assim. Isso, né? É a conquista da compaixão. Aliás, a compaixão é uma grande conquista para o espírito. Aquele que tem o coração compadecido mediante o sofrimento alheio, mas também mediante aqueles que causam o sofrimento. É porque isso que é o mais difícil, né, Leonardo? É fácil a gente sentir compaixão de quem está sofrendo, mas é muito difícil sentir compaixão por quem causa o sofrimento. Então, a proposta de Jesus era renovadora nesse sentido. Ele vinha com o Sermão do Monte, com as bem-aventuranças, confortar espiritualmente, mas ele também vinha solicitar, vamos dizer assim, convidar a que todos mudassem de postura espiritual perante aqueles que causam o sofrimento. É isso. E lembrando que a exortação de Jesus, né, era justamente o autorretrato do que Jesus foi, né, do que Jesus vivia. Sim. Então ele estava ensinando na simplicidade, modelo e guia, hoje nós falamos tanto, né, questão 625, Sim. Modelo e guia Jesus, esse é o modelo de vida Cristo, né? Sim. Mas, então, vocês podem ver que ao invés de bem-aventuranças, para montar esse quadro, eu utilizei a Bíblia de Jerusalém, e na Bíblia de Jerusalém não está bem-aventurado, e sim felizes. Então, como é possível ser feliz se somos humilhados? Como é possível ser feliz se ainda não temos o coração pacífico, se ainda somos revoltados, se nos damos a vingança? Como ser feliz se sofremos aflições? E como ser feliz se sofremos porque não conseguimos fazer as coisas da maneira justa? Então, essas 4 são as virtudes, como a gente vai ver daqui a pouquinho, muito importantes para a gente alcançar. E o grande diferencial é
a misericórdia. Mas como a gente tinha comentado inicialmente, né, Leonardo, essas bem-aventuranças não foram apresentadas por Jesus nessa ordem por acaso. É porque existe uma escala ascensional, como que dizendo, só é possível conquistar a próxima se você já tiver conquistado a anterior. É isso. Mas se você quiser passar para frente para completar o quadro, podemos continuar. E aqui nós vamos estar dizendo, quando a gente fala em virtudes, né, nós vamos falar mais à frente, mas é tudo aquilo que vai levar o homem ao caminho do bem, né? Então, sim, como é importante a gente ter atenção a isso, né? Nesse ensinamento, né? Isso. Então, pode mostrar a número 5, Leonardo, pode colocar, porque quando a gente observa a promessa, porque as bem-aventuranças, não podemos esquecer que são promessas de Jesus. O verbo também está lá na frente, né, Malu? Está tudo lá na frente. Então, quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito ou os humilhados, porque deles é o reino dos céus, eles já conquistaram o reino dos céus? Ainda não. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Já herdaram a terra os mansos e pacíficos? Ainda não. Agora, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, já muda de história. Porque aqueles que têm fome e sede de justiça também já muda de história. Então, são conquistas a serem alcançadas. E das 9, Leonardo, o que me chama muito a atenção é justamente a 5ª bem-aventurança. Só alcança misericórdia quem for misericordioso. E isso nós podemos fazer já. É para já. Não é para o futuro, é para já. Então nós clamamos tanto pela misericórdia divina, mas somos misericordiosos com o próximo, com os animais, com a natureza, com as águas, os rios, o meio ambiente, que tanto apelo em relação ao meio ambiente. Somos misericordiosos para com toda a criação divina? É um exame de consciência, não é? O desafio é esse, né? A gente fala tanto em transição planetária, né? Mas vamos focar aqui, porque o mais importante é nós chegarmos nessa 5ª, né? A gente fala tanto em lá na frente, mas nós temos que olhar provas e expiações. O que nós precisamos para poder sair de provas e expiações, mundo de regeneração, não é? É isso que é importante para a gente. O diferencial é a compaixão. Exatamente isso. Suportar os defeitos do outro, não julgar, perdoar. Sim, né? Sim. Porque as outras 4 bem-aventuranças, já, se a gente perceber bem, já não estão ligadas ao sofrimento. Olha, bem-aventurados os puros de coração. Nós somos puros de coração? Ainda não. Nós somos pacificadores? Ainda não. Podemos ser pacíficos, né? Vou ser pacífico, mas nós somos pacificadores ou somos daquele tipo que gostamos de apagar o fogo, ou, como diz, apagar o fogo com gasolina, né? Esse tipo de coisa. Temos amor à justiça divina, não é justiça dos homens. Temos amor à justiça divina e estamos dispostos a sofrer por ela. E, por último, temos amor a Jesus e estamos dispostos a sofrer por eles. Somente espíritos que já são compadecidos e que já alcançaram o estágio de espíritos regenerados é que conquistam as 4 últimas bem-aventuranças, ou que já podem ser denominados de bem-aventurados. Para resumir, nós só seremos de fato bem-aventurados quando a gente tiver conquistado a 9ª bem-aventurança. Nós estamos ensaiando e trabalhando da 1 a 5 ali, aquele bloquinho, não a 4 mais ou menos. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, nós temos 9 bem-aventuranças, né? E ela tem uma relação diferente, né? São 9, nós podemos dividir em 3 blocos.
O trabalho parece que não é todos com a mesma coisa, né? São 3 nós conosco mesmo, 3 onde nós temos que trabalhar com o outro, e 3 onde nós temos que trabalhar olhando para o alto, não é? Olhando para o alto, isso. Olha, assim, as bem-aventuranças, Leonardo, tem tanto para a gente estudar a respeito delas, porque senão elas acabam se tornando muito cansativas se a gente ficar só repetindo o que está no texto. Quando nós buscamos aliar ou unir o estudo das bem-aventuranças com a luz do Espiritismo, assim, os horizontes se ampliam a perder de vista. E aí nós passamos a perceber a grandeza das palavras de Jesus. Não é? E olhando para isso, nós podemos ir para o próximo slide, Sim, e já claro. olhando pelo lado espiritual. Bom, se eu espremer aqui, e tudo que cair das bem-aventuranças, tudo, porque é muita, né? Sim. E trazendo pelo olhar espírita, né? Olhar espiritual, o que nós trazemos? Nós vamos entender aí as virtudes, né? Acho que o próximo são as virtudes. Não, ainda não. A tradução. Leonardo, a tradução. Isso, a tradução. Isso, pode passar para frente. Diferença, né? A diferença, exatamente. Nós temos um livro chamado Sermão do Monte, do professor Severino Celestino, da cidade de João Pessoa, que é um grande estudioso do hebraico, do judaísmo, e ele tem uma série da TV Mundo Maior, intitulado Abrindo a Bíblia, e neste livro dele, Sermão do Monte, ele estuda o Sermão do Monte completo, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E o interessante é que neste livro ele mostra qual era a frase de Jesus em hebraico, qual é a frase traduzida para o grego e como nós temos hoje. E no hebraico, segundo ele, não era nem felizes e nem bem-aventurado. Tanto é que o nome dado a este sermão, que nós chamamos de Sermão do Monte, mais especificamente as bem-aventuranças, é o sermão das exortações. E aí nós percebemos que isso faz todo sentido, porque Jesus estava falando para um público não de gente feliz, mas de gente sofrida. E pessoas que sofrem muito não precisam só de consolação, elas precisam também de encorajamento, de esperança. Então, quando nós olhamos por este lado, se é que realmente é uma possibilidade de tradução, que ao invés de bem-aventurado, Jesus falou avante, no sentido de encorajar, de exortar aquele povo sofrido, as bem-aventuranças tomam uma dimensão muito mais bonita do que aquela que nós estamos acostumados a presenciar ou analisar. Não é, Leonardo? Que quem sofre não precisa só de consolação. E às vezes é uma consolação tão sem graça, porque a pessoa vem, bate no ombro e fala assim, lembra que Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ora, no que é que isso vai consolar a gente se a gente realmente não compreender que além de sermos consolados, nós precisamos de encorajamento para continuar tocando a vida, para continuar cumprindo os nossos deveres. Então, eu particularmente prefiro muito mais olhar como sendo um sermão, as bem-aventuranças, como exortações de Jesus, que ao mesmo tempo consolam e encorajam, porque ele não estava se dirigindo a um povo feliz, ele estava falando para um povo sofrido e sofredor, não é? Então, ao invés de felizes ou de bem-aventurados,
a palavra em hebraico teria sido avante. E aí também tem algumas diferenças em cada uma. Mas faça os seus comentários também, Leonardo. É como se fosse o consolar e o esclarecer que a doutrina espírita tanto tem a nos trazer, né? Consolar e esclarecer no sentido de ter o entendimento verdadeiro, erguer a cabeça e seguir, né? O avante Sim. sigamos, né? Tá difícil, mas qual é a tua Sim. visão? Exatamente isso, né? E também tem algumas questões relacionadas a cada exortação propriamente dita. Nas traduções nós encontramos bem-aventurados os pobres de espírito, mas o que se escreve a respeito de pobre de espírito não está no gibi, como a gente costuma dizer. Agora, no original, Jesus teria dito outra coisa. Olha lá, avante os humilhados de espírito. Ora, humilhados de espírito era exatamente o que aquelas pessoas eram. Elas eram humilhadas pelos Falava próprios... diretamente ali, né? Estava falando direto para eles. Humilhados pelos romanos, humilhados pela pressão dos romanos e humilhados pelos próprios judeus, irmãos de raça, porque zombavam deles como sendo os caipiras de Israel. Entendem? Então, eles eram, de fato, os humilhados. Fica muito mais fácil entender assim do que tentar explicar, e como explicam, como tem palestras falando sobre pobre de espírito, e quanto mais explica, parece que pior fica, porque não encontra ressonância no nosso coração. Exatamente. E quando ele também não é, Leonardo? Pode comentar, pode falar. Não, muda a perspectiva, né? Muda todo o olhar para a bem-aventurança quando nós olhamos para essa atitude do Cristo. Porque Sim. aqui condiz muito mais com a atitude dele, que nós conhecemos, né? Conhecemos e lemos tanto nos evangelhos, do que se nós olhássemos lá atrás, né? Aqui ele está falando diretamente as nossas dificuldades, as nossas dores. Na segunda bem-aventurança, que nós estamos acostumados a ler, bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados os aflitos, que serão consolados, Jesus teria dito outra coisa: bem-aventurados os enlutados. Porque os que estão enlutados são aqueles que realmente trazem o coração aflito, são os que choram. Mas não se tem o coração enlutado só porque morreu algum ente querido, próximo a nós. Nós trazemos o coração enlutado quando não temos oportunidades, quando perdemos outros bens na vida. Não é somente perder alguém pela morte, trazemos o coração enlutado quando perdemos a esperança, quando perdemos a perspectiva, quando perdemos a coragem, quando perdemos a saúde, a possibilidade de trabalhar, quando perdemos um afeto querido que nos tenha abandonado, quando perdemos um amigo que se afasta de nós sem maiores explicações e nos deixam de coração aflito. Aí vem a pergunta: mas eu vou ser consolado como? Ah, mas aí é que eu acho bonito. Jesus, só Jesus, tem o poder para nos consolar de 1001 maneiras, de inúmeras maneiras. Quem mais, além dele, tem inúmeras maneiras para nos consolar, de maneiras que nós sequer possamos imaginar. Só Jesus. Ele sabe exatamente agora onde estamos e como estamos. Portanto, só Ele tem poder para nos trazer inúmeras formas de consolação ao nosso coração. Eu acho tão bonito isso. Acho muito bonito. E ele trazia ali, né, a justiça divina, né? Ele trazia, quando ele confortava, ele mostrava pela ótica da justiça divina e não pela justiça dos homens, né? Dos homens. Enfim, nós poderíamos explicar cada uma, mas o que mais chama a atenção novamente é que ao invés de
de bem-aventurados os misericordiosos, olha o que ele fala na quinta bem-aventurança, Leonardo. Isso me chama muito a atenção. Avante os que promovem a vida, porque eles É o terão promover, a né? vida, né? O que é promover a vida de alguém? É Não só é dar só de, olhar, é exatamente isso, não não é só dar, é né? só dar de comer? De quantas maneiras existem para promover a vida de alguém? Não é só através da alimentação, não é só através de medicamentos, de tratamento de saúde, não é só isso. É isso, mas não é só isso. Então, essa forma de se referir a promover a vida é que pega fundo. E aí a gente dá alguns exemplos, né, Leonardo? As pessoas clamam por misericórdia, mas mantêm o passarinho preso na gaiola, tem uma planta em casa e não põe água, abandonam os animais de estimação na beira das estradas. A vida não é só da outra pessoa, do Não é humano, promover né? a vida só da outra É a pessoa, vida como um como todo, um né? todo. Está viajando de carro e joga bituca de cigarro acesa no acostamento e o mato está seco, pega fogo. Isso é promover a vida? Negar instrução, negar educação, negar a cultura, negar o desenvolvimento das crianças, dos jovens, negar a liberdade aos animais. Isso não é promover a vida. Olha, é possível fazer uma explanação só sobre essa quinta bem-aventurança, porque a misericórdia é isso, só promove a vida de um semelhante, da criação divina, quem tem o coração compadecido, quem é misericordioso. Por isso a misericórdia é o grande diferencial na nossa vida. Queremos fazer parte de um mundo regenerado? Queremos nos transformar em espíritos regenerados? Então passemos a cultivar a misericórdia na nossa vida, promovendo a vida. Estimulando a promoção da vida, é isso mesmo, né? Exato. Por isso que é tão difícil, por isso que ainda é tão estamos difícil. em provas e expiações, né, Malu? Ainda vamos continuar sendo provados e espiados. Tá fácil de entender. Tá fácil de entender. Muito bem. Então, daí no slide seguinte, olha, eu digo para aqueles que estão nos acompanhando, justamente para não abusarmos da paciência e da atenção de todos, nós não poderemos comentar uma por uma, porque daria para falar de cada uma especificamente só em uma noite, não é? Porque ainda mais quando a gente faz uma ligação de cada uma com o que a doutrina espírita nos oferece. Por isso nós estamos passando por alto por todas elas, mostrando esse bloco diferencial entre as conquistas dessas bem-aventuranças. E fazendo a diferença, então, da quinta consolação ou da quinta promessa de Jesus, pode colocar aí no quadro, Leonardo. Então, avante os que promovem a vida, porque eles receberão a vida. Qual vida, Malu? Então, mas olha, a vida eu já tenho. Então, nós receberemos o quê? Aquilo que demos. Auxiliamos a promover a vida do próximo, alguém vai auxiliar a gente a promover a nossa própria vida. Promover. Nós não falamos tanto de promoção, né? Queremos ser promovidos para subir de cargo. Pois bem, nós também queremos espiritualmente ser promovidos para alcançarmos e podermos merecer a fazer parte de um mundo de regeneração, ou um mundo regenerado, que tanto ansiamos por ele, não é? Exatamente. E aí dela, agora nós podemos entrar nas virtudes, agora, nas virtudes. Então, era preciso que a gente tivesse vários painéis abertos ao mesmo tempo, para a gente poder relacionar todas elas, como foi traduzido, como foi no original, e quais as virtudes relacionadas com cada bem-aventurança. Pode passar adiante.
E só para colocar, o Alexandre faz uma pergunta aqui, e eu acho que quando nós entrarmos nas virtudes, vai ficar claro, né? Porque ele coloca assim, ó, segundo os espíritos em obra de Kardec, né? Nos informam que no mundo de regeneração ainda existirá o mal em menor proporção. Que mal seria esse, segundo o entendimento dos amigos, se é necessário traçar essa característica moral? Ou seja, ele está falando justamente da 5, né? Quando nós passamos de prova e expiação, ainda tem o mal. Kardec falou que tinha mal, mas se nós trabalhamos esses 5 bloquinhos, nós não temos mais o mal. Bom, vamos olhar as virtudes, aí talvez a gente consiga, né? Isso. Então, vamos lá. Então, vamos tentar nesse quadro, Leonardo, relacionar também com aquilo que foi feita a tradução, né, do original em hebraico, né? Jesus começa falando sobre os pobres de espírito, ou, em outras palavras, os humilhados. E fica fácil. A virtude fundamental é a humildade. Sobre todas, né? Vejam bem que todas as outras virtudes, e não são somente essas 9 que nós estamos colocando aí, porque cada misericórdia, aliás, cada bem-aventurança engloba várias virtudes ao mesmo tempo. Difícil separar uma da outra, mas todas elas começam com a humildade. E usando uma palavra, uma frase de Karl Barchutel, sem a humildade, nenhuma outra virtude se mantém. Por que será? Porque a humildade não é a gente abaixar a cabeça e se deixar ser humilhado, não é isso. A humildade é reconhecer a nossa pequenez perante o Criador. Exatamente. É olhar, é lançar nossos olhos, né, entender como somos simples e precisamos ser simples, né? É na humildade, mas não é na ignorância, não é? Isso. Distraídos das exigências humanas. Isso. Agora, por exemplo, qual é o oposto de humildade? É o orgulho. Então, o que significa... Maior chaga da humanidade, né? Maior chaga da humanidade, coloca. Né? O egoísmo e o orgulho. O orgulho complica tudo na vida. E há uma colocação de Emmanuel que eu acho espetacular, para mostrar bem para a gente o que significa a humildade. Muitas vezes, quando passamos por situações difíceis, nós costumamos dizer assim, eu já tentei de tudo e não deu certo. E tratando disso, Emmanuel fala assim, tentou de tudo e não deu certo, tenta a humildade. Como que dizendo, se a humildade partir da gente, tudo começa a simplificar, tudo começa a se ajeitar. É como se ele dissesse que com o orgulho tudo se complica. E como complica quando nós encontramos pessoas orgulhosas no nosso caminho. Ou quando somos nós os orgulhosos no caminho dos outros. A coisa não vai para frente, fica tudo muito mais difícil. Então, olhando por esses olhos, olhando por esse prisma, fica fácil de entender o que significa ser humilde. Não complicar, simplificar. Lembrando que nós somos criaturas e, acima de tudo, perante o Criador, nós ainda somos muito pequenos. Né? Eu estou preocupado, eu não sei se vai dar tempo. Nós acho que nós estamos estourando o tempo, viu? Nem fale. Eu também esqueci de perguntar para o Vanderlei quanto tempo. Se for 1 hora, nós vamos passar voando, Vanderlei. Fique à vontade, o tempo necessário que vocês acharem. Tá, João. Obrigado. Vamos dar uma encurtada, né, Malu? Mas obrigado, Vanderlei. Vamos. Ou então, tocamos 2 horas, né, Malu? Ele que sabe, ele deu carta branca. Nós vamos começar tudo de novo, então. Senta que nós vamos começar tudo de novo. Aí, no Felizes os Mansos e Pacíficos, como ele diz, porque eles possuirão a terra, significando que quem é dado, quem tem pavio curto, vai tomando cuidado, porque não continuará reencarnando por aqui, não é?
desenvolvendo a mansuetude ou a mansidão. No caso dos aflitos, dos enlutados, dos que choram, a virtude a ser trabalhada é a resignação. Mas claro que junto da resignação vem a compreensão, vem a paciência. Não é só isso. Para cada bem-aventurança é um conjunto de virtudes. Nós colocamos, né? Não é naquela que é a mais evidente, mas uma puxa a outra. E quando a gente fala felizes os que têm fome e sede de justiça, não é a justiça dos homens, é fome e sede de fazer as coisas da maneira justa. Isso se justeza, não é uma palavra muito comum. Jesus não estava se referindo à justiça dos homens, mas é o nosso fome e sede, são sentimentos que estão nas entranhas dos seres vivos. Ou seja, que seja das nossas entranhas o anseio de fazer as coisas da maneira justa, para com tudo e para com todos. Esta virtude se chama justeza. Aí eu pergunto, Leonardo, é fácil ser manso sem ser humilde? O orgulhoso é pacífico? O orgulhoso é resignado? O orgulhoso gosta de fazer as coisas da maneira justa? Não, ele gosta de fazer as coisas da maneira que ele quer. Então vejam que sem uma virtude não se conquista a outra. Por isso Jesus colocou nessa ordem. E como sempre, a que faz a diferença é a misericórdia. Lembrando que misericórdia é promover a vida. Não se promove a vida quem não é misericordioso. Aí vem bem-aventurados os puros de coração. Fica fácil de entender. Mas essa pureza de coração é fácil, ou melhor, é possível conquistar a pureza de coração sendo egoísta e orgulhoso? Não. Jamais, né? Entendeu? Então, por isso que a humildade é a fundamentação de tudo. Aqueles que promovem a paz. Vejam que a número 7 não é igual a número 2. A número 2, ele está falando de ser pacífico, de ser brando e humilde de coração, como dizia Jesus. É não agasalhar sentimentos de revolta nem de vingança. Agora, na número 7, ser pacificador é muito mais difícil. Agora, não é pacificador e não tem pureza de coração quem não for misericordioso, quem não for justo, quem não for resignado, quem não for pacífico e quem não for humilde. Uma puxa a outra. Aqui a pacificação é ser o agente de Deus, né? De paz, não é? Agente pacificador, exatamente. Em qualquer lugar, seja com quem for e na atividade que estiver fazendo. Não é agir na paz, é ser a paz, né? Ser a paz, é bem diferente. A número 8, sofrer perseguição por causa da justiça, é diferente da número 4. Da número 4 é o anseio de fazer as coisas da forma justa. Já a número 8, não. É ser um instrumento de justiça entre os homens, de promover a justiça entre os homens. A justiça divina, as leis divinas. E claro que a última é o amor a Jesus. Já estamos dispostos a tudo sofrer, a tudo enfrentar, a de tudo nos desapegarmos por amor a Jesus? Ainda não, porque sequer conquistamos a primeira. E isso envolve uma série de outras virtudes, e cada uma é um bloquinho de virtudes. Não é mesmo, Leonardo? E essas 3 últimas, ela vem mostrar o compromisso verdadeiro com Deus, né? Firmado quando nós entendemos qual é o nosso compromisso, né? De fato, de verdade, aí é o compromisso com Deus, não é? Sim, então, sim. E não tem uma mais importante do que a outra. Não. Todas precisam ser trabalhadas, não é? Isso. Todas indicam um progresso, né? Passo a passo.
Isso, exato. Vejam como você também comentou, Leonardo. Pode parar de compartilhar, se quiser, os slides. As 4 primeiras, elas estão relacionadas nós em relação ao próximo, incluindo a misericórdia. Mas a partir do momento em que conquistamos realmente essas virtudes, nós passamos a ser agentes do bem em relação ao próximo. Por isso a pergunta que ele fez, o mal não é só, como os amigos espirituais nos ensinam, não fazer o bem já é um mal, por omissão. Então, a partir da número 4, a partir de termos a conquista da misericórdia em nosso coração e as outras virtudes, que são muitas na verdade, nós passamos a ser agentes do bem, de fato, não é? E às vezes a gente, e só para finalizar, né, às vezes a gente olha pessoas que já trazem essas virtudes um pouco mais destacadas, mais avançadas, né, que conseguem praticar o bem mais facilmente. E aí a gente pensa, né, mas por que eles mais e eu menos? Né? Então, é porque eles já passaram por essa fase, né? E nós estamos passando agora. Então, ninguém pula as etapas, muito pelo contrário. Tornou-se um hábito para ele fazer o bem, praticar as virtudes. E nós estamos ensaiando. Então, Emmanuel fala isso, né? Estamos ensaiando as virtudes. Ensaiando virtudes, exato. Isso. Eu acho que nós passamos por tudo, né? Isso, exato. Isso. Meus amigos, obrigado pela oportunidade. Malu, obrigado por reviver os nossos estudos lá de trás, né? Era muito bom. Foi uma alegria. Isso. Agora com o Vanderlei, agora. Agora é a vez dele. Só queremos agradecer a presença da Malu e do Léo. Já são amigos da nossa casa, quem sabe brevemente, quando tivermos oportunidade de estarmos reunidos pessoalmente, né? Será uma alegria enorme. Estou muito feliz pelos ensinamentos da noite, acho que veio acrescentar muito ao nosso entendimento que a doutrina espírita nos esclarece, né? E a gente gostaria de agradecer também a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, amigos queridos de cidades vizinhas e também de várias partes do Brasil. Que bom. E nós estamos chegando ao nosso ponto final, né, da nossa transmissão, e eu vou pedir para a Malu fazer a prece de encerramento e vibração, lembrando que temos muitos pedidos de oração, pessoas que estão passando por aflições, por esses momentos, né, que nós estamos vivenciando, e quem colocou um copinho com água, que Jesus possa fluidificar, e fica com a palavra, Malu. Então, com a nossa vibração de hoje. Tá bom, muito obrigada, Vanderlei. Então, queridos amigos, convido a todos para aquela postura íntima necessária ao momento da prece. Como trabalhamos as bem-aventuranças, e muitos de nós, e muitos daqueles a quem amamos, estamos, de fato, nesses tempos, trazendo o coração aflito, estamos, de fato, enlutados, estamos, de fato, necessitados de consolo, mas também de encorajamento. Nós rogamos a Ti, Mestre querido, derrama o Teu amor a todos aqueles que estão em aflição. Somente Ti, Jesus, tem tanto poder, tanto amor, tanta misericórdia por nós, para mobilizar todos os recursos necessários, para que eles possam chegar até nós, trazendo conforto, encorajamento, consolação ao nosso coração. Tenhamos confiança, acima de tudo, nas promessas de Jesus. Porque, como dizia Pedro, se não formos até Jesus, se não ficarmos com Ele, ficaremos com quem então, Senhor? Temos a certeza de que o Senhor vela por nós, cuida de nós e sabe tudo o que está acontecendo no coração de cada um.
tenhamos confiança nas suas promessas, que há mais de 2000 anos, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, ainda estão ecoando séculos afora, buscando o nosso coração, para que tenhamos confiança no nosso mestre, no nosso guia, no nosso modelo. Que o Senhor possa abençoar a todos os que nos acompanharam nesta noite, trazendo muita paz a todos os corações. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Agradecendo, queridos amigos, pela confiança, pela atenção, pela paciência, pelo carinho. Muito obrigada, Vanderlei, pela oportunidade que você me proporciona de contribuir com a divulgação do Evangelho à luz do Espiritismo. Muito obrigada, Leonardo, mais uma vez pela sua companhia, que muito me faz feliz. Muito obrigada. Eu também agradeço, Malô, Vanderlei, a todos que nos acompanham aqui. Foi uma noite de muita luz aqui para nós. Espero que tenha chegado aos corações de vocês também. Olha, foi uma alegria. Vamos, senão não emociona aqui, né? Foi muito bom a noite de hoje. Muito bom. Grande beijo aos amigos aí. Muito obrigada. Boa noite. Na próxima semana, teremos conosco o Sérgio Thyssen, do Rio de Janeiro. Ele irá falar sobre diretrizes espíritas para a cura das doenças da alma. Então já fica o convite para que todos possam estar conosco na próxima semana. Obrigado, Malô. Obrigado, Léo. Obrigada. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Se Deus quiser. Muito obrigada. Muito obrigada. E todos os amigos, fiquem com Deus e até a próxima semana. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.